Modelar pode ser a chave para quem está começando e evitar vários erros. Mas você também tem que entender a fundo o porquê as pessoas clicam para ver sua notícia, o que tem por trás da criação de uma capa. Fique então agora com a aula do clique magnético. O objetivo nosso ao construir tudo isso é, no primeiro momento, o clique. A gente precisa que as pessoas cliquem no nosso vídeo ou na nossa capa, analisando ali a capa, o título, para realmente a gente faturar mais do Google AdSense. Também é possível faturar apenas com a pessoa esperando ali, dando uma olhadinha no vídeo, o vídeo já começa a rodar, também dá para faturar, mas aí, evidentemente, a gente fatura menos, ok? Bom, antes de começar a detalhar aqui o que a gente tem que trazer de importante na capa, também no título, eu queria que vocês dessem uma olhada nesta capa aqui. O que vocês acham? Você acha que é uma capa bonita, uma capa bem feita? Não é nada demais ou é uma capa feia? Dá uma olhada e olha só, eu queria chamar a atenção para vocês que em apenas 3 dias foram quase 500 mil de visualizações. Com certeza, com esse vídeo, o autor desse vídeo aqui faturou aí no mínimo R$2.000, para não falar que ele faturou uns 2.300, 2.400, com um vídeo em apenas 3 dias, sendo que esse vídeo vai continuar aí. Então dá uma bela de uma olhada nesta capa aqui, ó, após desmaio misterioso, Bonner confirma perda, tá vendo? Um plantãozinho, uma coisinha de luto aqui e a cara do William Bonner. Morreu após desmaio misterioso. Quem? O Bonner? Meu Deus do céu, eu já estou confuso. Vamos voltar aqui então para a nossa aula de hoje, para que a gente possa, de fato, deixa eu tirar aqui. Vamos voltar então para a nossa aula, para que a gente possa entender o que a gente precisa fazer para criar capas que realmente engajem as pessoas e que façam elas clicarem e assistirem o nosso vídeo, a nossa notícia, tá bom? O primeiro fato, evidentemente, é a curiosidade. Quando a pessoa vira uma capa nossa, ela tem que pensar, o que é isso? O que será que ele está falando? Ou, esse é um dos aspectos, né? Pode também, daqui a pouco a gente vai falar, o interesse, por exemplo. O interesse é outra coisa legal. Eu gosto de ouvir isso, eu gosto de saber sobre isso. Então, esse é outro aspecto. Vamos dar um exemplo aqui. A curiosidade talvez tenha sido esse exemplo que a gente deu anteriormente, que no final dessa sequência aqui de insights que eu vou passar para vocês, a gente vai analisar juntos aquela capa depois de ter visto toda essa parte teórica aqui, tá? Então, a curiosidade, o interesse, por exemplo, eu gosto de saber das notícias do Flamengo, então tudo que for relacionado ao Flamengo eu quero saber, principalmente se for coisa boa do Flamengo, ou tem um público específico que gosta de coisa ruim do Flamengo, né? Eu não gosto desse presidente do Flamengo, alguma coisa assim, então eu quero saber quando alguém posta alguma coisa relacionada a isso, entendeu? Então tudo isso a gente tem que analisar. Essa é uma estrutura do Thiago Fonseca, que é o ponto em comum. O que é o ponto em comum? Notícia já tem bastante ponto em comum para a gente, porque a notícia, quando você vai falar do presidente da República, é ponto em comum, ele é o presidente de todos nós, né? Quando a gente vai falar de uma decisão que pode atrapalhar o INSS, é ponto em comum para muitas pessoas que estão aí na beira, para quem tem alguém próximo. Então, o ponto em comum é justamente algo que conecta essa pessoa. Eu vou falar do McDonald's, todo mundo gosta do McDonald's, ok? E aí, gosta não, todo mundo conhece o McDonald's, tem gente que não gosta. Algo novo é ligado à surpresa, à exclusividade, à curiosidade. Não basta você vir com alguma coisa normal, olha, tal coisa, vamos falar do McDonald's, olha o McDonald's, mas aí não tem novidade nenhuma, então eu parei por aqui, entendeu? Isso aqui eu já vi. Então tem que ter algo surpreendente, exclusivo ou muito curioso para que a pessoa prossiga. E aí tem que trazer algo relacionado à emoção também. Como assim a emoção? A pessoa clica muito pela emoção. E aí a gente tem 6 tipos básicos de emoção, que é a alegria, por exemplo. Eu torço para o Corinthians e o Corinthians venceu, eu quero ir lá me alegrar, assistir de novo, entendeu? Ver ali o adversário triste, né? Aí tem a questão da tristeza também, que isso pode impactar, entendeu? Olha só o que aconteceu com não sei quem, um pouco relacionado ali ao que a gente viu também. Tem a questão do medo, né? Canais de finanças colocam, olha, essa ação já era, e de repente você tem essa ação, você pode ficar um pouco preocupado e vai lá ver o medo. Tem o nojo também, né? De notícias, isso pode
ser colocado junto com a raiva aqui, talvez. Então, por exemplo, eu sou de uma linha ideológica, política, e eu vejo alguém falando contra, então isso me dá raiva, me dá nojo, eu clico lá só para comentar, entendeu? Isso gera engajamento. E também a questão da surpresa, algo que você não imaginava que poderia acontecer, mas que no fim das contas acontece. Então, eu estou passando para vocês a parte teórica sobre isso, tá? Mas aí, como que a gente vai fazer no nosso mecanismo de notícia para fazer esse clique? Então, como a gente está comentando aqui, a gente vai precisar ter uma capa interessante, um título e o começo do vídeo, porque como a gente já citou aqui também, o que acontece no começo do vídeo? A pessoa pode deixar simplesmente o cursor ali em cima desse vídeo e já saber o começo. Então, a gente vai explicar sobre isso, tem que estar relacionado, mas enfim, vamos começar pela capa. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você acha que a estética da capa é muito importante? O que você acha? Ela é fundamental, muito importante? Olha, muita gente por aí fala que a estética da capa ou da thumbnail, né, ela é fundamental para o seu vídeo performar bem. Se a sua capa não for bonita, não tem jeito. Mas a gente acabou de ver uma capa ali que, convenhamos, não era tão bonita, né? O que chama a atenção nas redes sociais mesmo não é se a capa é bonita ou feia, mas sim o que ela está transmitindo e o grau de curiosidade, de interesse que ela gera na pessoa que está acompanhando, que está assistindo do outro lado ali, ok? Então, essa é a primeira parte, tá? Para a gente resumir aqui, o que a gente precisa? Curiosidade, gerar curiosidade, atingir algo que ele interessa, que interessa ao nosso público, né? A gente já fez ali, já escolhemos o nicho, né? Já estamos prontos, preparados, sabemos quem é o nosso público, e aí a gente tem que começar com isso, a curiosidade, o interesse, e aí a gente pode trazer ponto em comum, algo novo, emoção. Esse algo novo pode ser, inclusive, o que a gente vai comentar já na próxima aula a respeito de algo que difere um pouquinho do normal, né? Então eu posso pegar de repente aqui algo do McDonald's que a gente estava citando, né? Só para dar um exemplo, um McDonald's e dentro ali, em vez de ter batata, sei lá, tem barata, né? Um monte de barata. Então é algo, o que é isso? Contra-intuitivo, né? Algo bem diferente e daí você gera uma emoção do nojo. Enfim, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Bora lá então para a próxima aula em que a gente vai falar mais sobre capa, título e o começo do vídeo. Um abraço.